A gênese das religiões modernas no Antigo Egito destaca a relação entre as tradições religiosas da antiguidade e as grandes religiões monoteístas contemporâneas. O Egito Antigo, com sua rica tradição espiritual e mitológica, influenciou profundamente o desenvolvimento do judaísmo, cristianismo e islamismo. O judaísmo, a mais antiga das três, foi influenciado pelas intuições espirituais originadas no Vale do Nilo, como os ciclos de morte e renascimento, simbolizados no mito de Osíris. Esses conceitos foram codificados nos textos da Pirâmide e o Livro dos Mortos, que transitaram pelas escolas de mistério egípcias, que mais tarde influenciaram as doutrinas do cristianismo e islamismo. A influência do mito egípcio é evidente na narrativa cristã, onde paralelos são traçados entre o mito de Osíris e a história de Jesus Cristo. A iconografia de Cristo como o ungido, ou Cristo, derivado do termo egípcio Kust para a múmia ungida, sugere profundas conexões culturais e religiosas entre as tradições egípcias e cristãs. No Islã, a influência da cultura egípcia e africana também é visível, particularmente em seu impacto na África do Norte, com a expansão árabe no século VII e a absorção de elementos culturais e espirituais que haviam sido moldados no contexto do Egito Antigo. Além disso, a importância da África como berço das primeiras formas de cristianismo e judaísmo é ressaltada pelo papel de figuras como Santo Agostinho e Tertuliano, cujas contribuições ajudaram a moldar o pensamento cristão. Ao longo dos séculos, a interseção entre espiritualidade egípcia e as religiões abraâmicas formou a base para as tradições religiosas modernas. Esse relato ressalta a interconexão histórica entre o Egito, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mostrando que as raízes dessas religiões estão profundamente entrelaçadas com a espiritualidade e a filosofia africana. Hoje, vamos cavar os detalhes que mostram que as religiões modernas nada mais são do que uma evolução ou involução do que foram as religiões da antiga África, e que, sem dúvida, seus rituais são moldados pela tradição ritualística dos egípcios antigos. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio Luciano e vamos navegar juntos em mais uma fascinante e incrível história. É uma ironia da história que as três grandes religiões da Europa e do Oriente Médio, cristianismo, judaísmo e islamismo, não tenham se originado lá, mas sim tido sua gênese, como a própria espécie humana, sob céus mais ao sul. De fato, a mais antiga delas, o judaísmo, que deu origem ao cristianismo, e o posterior islamismo, foram aninhados por antigas intuições que surgiram e foram primeiramente codificadas por buscadores do Supremo, vivendo no Vale do Nilo. Foi uma evolução natural. Muito antes da memória dos tempos modernos, ao longo das margens das duas fontes do Nilo, o Nilo Azul e o Nilo Branco, as pessoas começaram a cultivar plantações após milênios de meramente coleta e caça. Isso pode ter ocorrido antes ou depois da queda catastrófica repentina de uma alta civilização humana, que muitos acreditam ter atrasado a humanidade em milhares de anos. Em qualquer caso, apesar de quaisquer contratempos ocorridos, ao longo dos éons eles migraram por esses dois. Isso é o que hoje é reconhecido como o alvorecer da Era Neolítica, por volta de 18.300 a 17.100 a.C. Na época dos grandes assentamentos do Lago Fayum, o cultivo de safras era um modo de vida estabelecido. A observação dos ciclos de crescimento, maturação, colheita e plantio reforçou a percepção natural dos ciclos vistos e invisíveis no mundo natural. Teria sido um pequeno passo notar o plantio de sementes humanas
no corpo de mulheres, crescimento e gravidez, nascimento, maturidade, depois morte e o simbolismo do renascimento. Com comida excedente e uma vida mais sedentária, a reflexão espiritual sobre esses ciclos surgiria naturalmente. No ciclo de nascimento, morte e renascimento está a raiz da intuição no coração do mito de Osíris. Este novo culto, o primeiro a criar raízes no Vale do Nilo, ocorreu mais ou menos na mesma época em que a civilização humana, como é conhecida hoje, surgiu. Essas intuições e novas ideias espirituais de época foram escritas em papiro e pedra no Livro dos Mortos e da Pirâmide do Antigo Reino. O gênio espiritual desses insights iria mais tarde percolar através das doutrinas do judaísmo, cristianismo e islamismo. Olhando atentamente para a história do Messias cristão, muitas de suas raízes estão no Antigo Egito. Gerald Massey traça a saga cristã arquetípica de volta a 10.000 a.C. ao longo do rio Nilo. Finch, 1990, mostra conexões íntimas entre o mito de Cristo e o drama influente de Osíris. De fato, a história da vida de Cristo não foi realmente codificada até vários séculos após sua morte. Muitas das figuras centrais na história de Cristo podem ser rastreadas até a mitologia do Antigo Egito, particularmente a história do Messias, da Mãe Virgem e do nascimento virginal. Pode-se até encontrar a origem da noção semítica do diabo na cosmologia egípcia. O presépio em si vem diretamente dos ritos egípcios originais no templo de Luxor. É aqui que o rei Avatar do Egito, chamado Horus, é visto surgindo e sendo enviado em um curso para salvar a humanidade. O Jesus histórico deixou a Palestina por cerca de 18 anos e não retornou até muito mais tarde. A Bíblia também sugere que o Cristo veio de uma família de vários irmãos. Mateus, capítulo 12, do verso 46 ao 50. É assumido nas escrituras cristãs que o Egito era seu lar e que ele viajou, se não por todo o Egito, pelo menos para o Egito, e grande parte do mundo antigo, nas rotas comerciais com Nicodemos, seu rico benfeitor. Outros presumem que ele estudou nas antigas escolas de mistérios do Egito e talvez tenha viajado até a Índia. A palavra grega Cristo vem da antiga palavra egípcia Karast, ou Krist, que era a múmia ungida identificada como o renascido e ressuscitado Osíris. A origem da ideia, ou a realidade de retornar dos mortos, está firmemente enraizada na história do Egito, particularmente na de Osíris. Horus, como o ungido e um rei e libertador, também está profundamente imbuído na tradição hebraica. O egípcio Christ e o grego Christus, que significa o ungido, são virtualmente idênticos. Finch, 1990, entra em muito mais detalhes e traça paralelos impressionantes entre o antigo mito egípcio de Osíris e sua semelhança com a história cristã moderna. Isso não quer dizer que Cristo não foi o avatar desperto da Judéia. Em vez disso, sua origem e possivelmente até mesmo sua aparência são muito mais semelhantes à visão da origem quemética do que à imagem contemporânea de um Cristo alto, loiro e de olhos azuis, que na própria Bíblia, no entanto, é relatado como tendo cabelos lanosos e pés da cor do bronze. Apocalipse capítulo 1, do verso 14 e 15. Finalmente deve-se enfatizar, como Finch faz, que os primeiros séculos do cristianismo evoluíram nos desertos do Egito. Os pais da Igreja do Deserto escreveram e reescreveram os textos antigos e talvez mudaram alguns dos simbolismos fundamentais. O primeiro grande número de cristãos era negro e dos desertos do Egito e do norte da África. Os primeiros símbolos do cristianismo eram negros. Nos primeiros séculos depois de Cristo, a nova fé foi espalhada por convertidos norte-africanos que deixaram sua marca em sua teologia. Santo Agostinho, bispo de Hipona,
354 a 430 d.C., era um africano nascido em Tagaste, Numídia. Em suas 3 grandes obras, Confissões sobre a Doutrina Cristã e a Cidade de Deus, ele expôs uma visão e estrutura teológica para a religião que ainda hoje é estudada em um nível profundo. 2 outros pais da Igreja africana são notáveis aqui. Tacius Ciprianus, mais tarde São Cipriano, espalhou a nova fé agressivamente como bispo de Cartago. 249 a.C., 58 d.C., e foi decapitado por isso pelos romanos. Além disso, Tertuliano espalhou a fé como um grande estudioso em suas principais obras sobre Hermógenes e de Ânima. Nascido em Cartago, norte da África, 155 d.C., ele também sofreu o martírio pela fé. O ponto aqui é que o catolicismo romano ortodoxo está realmente teologicamente enraizado em escritores norte-africanos, nos primeiros séculos depois de Cristo, quando a religião ainda estava quente com os fogos do Espírito Santo. Só podemos imaginar o que aconteceu em revisões posteriores desse antigo e luminoso movimento. A influência dos africanos na espiritualidade do mundo romano antes de Cristo se expressou nos cultos populares de Ísis e Osíris. Em Roma, esses cultos tinham numerosos seguidores em todos os estratos da sociedade, do homem comum ao próprio imperador. Túmulos romanos dos ricos e nobres eram esculpidos com os símbolos de Osíris. Médicos egípcios e gregos que treinavam ao longo do Nilo eram muito procurados. Mas a influência africana não se limitava ao mundo do espírito. Lúcio VII Severo, 146 a 211 d.C., nasceu em uma família romanizada do norte da África. Ele foi um guerreiro e governador antes de se tornar imperador em 193 d.C. Ele e suas legiões do Danúbio persuadiram o Senado romano a tê-lo retroativamente adotado pelo falecido César Marco Aurélio, da grande linhagem antonina. Ele foi sucedido no trono por seu filho mais velho, Caracalla, mais conhecido como Marco Aurélio Antonino. Caracalla, um nome dado a ele pelas tribos alemãs alamanas, contra as quais ele lutou no Alto Reno, é talvez mais lembrado pelos grandes banhos luxuosos e caros que ele construiu em mais de 26 acres, mergulhando o império em uma crise fiscal. Ele e seu irmão Geta governaram juntos por um tempo, mas em 212 d.C., ele ordenou que Geta e todos os seus seguidores fossem assassinados. No entanto, durante o reinado deste guerreiro afro-sírio, ele também ofereceu cidadania romana a quase todos os homens livres do império. Depois de governar de 211 a 217 d.C., ele foi assassinado por um usurpador do trono, Macrino, quando o imperador estava em uma campanha na Mesopotâmia e no Irã contra a Pártia, em abril daquele ano. Macrino era comandante da guarda pretoriana quando isso ocorreu e se tornou imperador por um breve período. Eventualmente, o próprio Macrino foi morto em 218 d.C. por vários avitos pacianos. Assim como os brancos às vezes ocupavam o trono do Egito Negro, os africanos romanizados sentavam-se no trono de Roma. Então, enquanto a influência primária dos africanos sobre os romanos estava na teologia, ciência e na expansão contínua da civilização material, eles também foram às vezes, incluindo os tempos do cartaginês Aníbal em Roma durante seu breve triunfo na Segunda Guerra Púnica, uma força política que influenciou a complexidade da civilização ocidental. Sua influência cultural, política e religiosa floresceria novamente durante o tempo dos mouros. As raízes do judaísmo se fertilizam cruzadamente e, de muitas maneiras, se originam no contexto histórico mais amplo do Antigo Egito. A história mais popular dos hebreus começa por volta de 1700 a.C., com a migração do pastor
mais tarde conhecido como Abraão, da cidade de Ur, no reino da Caldeia, na região sul do Vale do Tigre-Eufrates, na Mesopotâmia. Esta região do mundo naquela época da história era amplamente habitada por uma mistura de povos africanos de pele escura. Estes não são exatamente os hebreus de hoje, mas sim membros dos primeiros registros históricos conhecidos de sua linhagem. Estes eram um povo tribal e certamente não praticavam as leis de Moisés, uma figura histórica que não surgiu até 500 anos depois de Abraão. Esta pessoa, Abraão, é vista como a fonte mitológica, genealógica dos semitas ocidentais. É, em algumas tradições judaicas, o pai do povo egípcio. O último, obviamente, não é verdade, mas sim um mito histórico. Abraão é visto como o fundador tanto do povo árabe quanto de outros. Seu primeiro filho, Ismael, é o pai mítico do povo árabe. E seu segundo filho, Isaque, o pai dos edomitas através de Esaú e finalmente dos hebreus através de Jacó, Israel. A mãe de Ismael, Agar, é conhecida por ter sido uma egípcia negra. Acredita-se que os antigos hebreus, por tradição, entraram no Egito como um pequeno grupo, apenas 70 pastores, organizados em 12 famílias patriarcais em uma cultura nômade. Mas depois saíram cerca de 400 ou 500 anos depois, mais de 500 mil de pessoas, e com uma tradição arraigada de monoteísmo. Qualquer que tenha sido sua origem real e entrada no Egito, ouvimos falar deles pela primeira vez em aproximadamente 1700 a.C. Depois disso, a história é um tanto obscura. Como eles se envolveram com a construção das pirâmides é desconhecido. Se isso foi por meio de conquista, insurreição ou qualquer outra coisa, é um mistério. Eles obviamente não projetaram ou criaram as pirâmides. Tudo o que se sabe da história é que eles acabaram se tornando os inimigos políticos de Ramsés II, e pedágios rigorosos foram cobrados deles. Foi nessa época que uma nova crise surgiu no Egito. Com o desenvolvimento de tensões monoteístas no Egito, eventualmente chegando ao nível do faraó Akenaton, que acreditava na noção de um deus, grande turbulência varreu o Egito. Após a morte de seu pai, Amenhotep, esse novo faraó menino mudou a capital de Tebas para Tel El Amarna e, entre outras reformas culturais, artísticas e políticas, reprimiu a religião anterior de Amon. Se Akenaton tentou unir o Egito politicamente sob uma religião universal central, ou foi motivado principalmente por preocupações teológicas, é outro mistério. Moisés, que nasceu, cresceu, foi educado e falava egípcio antigo, eventualmente se tornou um herói para os hebreus. É a opinião de Freud, Diop e vários outros, incluindo os antigos cronistas Maneto e Strabo, que o próprio Moisés não era hebreu, mas sim um sacerdote egípcio negro. Com toda a probabilidade, Moisés foi influenciado por essa reforma política. Ele recebeu seu treinamento teológico e acadêmico em Heliópolis. Embora o monoteísmo já existisse em certos aspectos, em áreas específicas do Egito, particularmente no Sudão e na Etiópia, ainda era principalmente uma religião minoritária. Os hebreus se percebiam perseguidos pela maior população egípcia e buscavam deixar o Egito. Eles foram galvanizados e liderados, nesse processo, pela figura histórica de Moisés. Inspirado pela fé e grande carisma, Moisés liderou o povo hebreu para fora do Egito. A tradição messiânica de Moisés se tornou o centro dessa antiga religião monoteísta hebraica. Os hebreus não inventaram o monoteísmo, mas foram inspirados por ele, e ele forneceu uma poderosa identidade política e cultural, impulsionando suas emergentes aspirações políticas e culturais. Como é repetido milhões de vezes todos os anos na cerimônia de Pessac ou Páscoa, no Egito, Israel se tornou uma nação.
Em um certo ponto, mesmo depois que Moisés liderou os hebreus para fora do Egito, eles rejeitaram sua religião monoteísta e retornaram a uma religião politeísta na adoração do bezerro de ouro no sopé do Monte Sinai. Eles pagaram um preço alto por essa transgressão. Desde então, uma aliança foi mantida culturalmente entre os hebreus e a religião monoteísta. É bem possível que a enorme mudança geopolítica no Egito, especialmente a erupção do vulcão na ilha de Thera, Santorini, tenha sido um evento cataclísmico no mundo antigo. O vulcão enviou poeira e escuridão sobre a região do Mediterrâneo por um período considerável de tempo, e deve ter parecido o fim do mundo. Isso coincidiu com a literatura da 18ª dinastia no Egito. Pode ter dado origem ao movimento messiânico dos profetas hebreus e sua profecia de destruição. O hino ao sol, composto posteriormente por Akhenaton, é um reflexo desse período anterior. Ele fala sobre epidemias do Antigo Egito e estabelece o pano de fundo para os movimentos messiânicos, restauradores e transformacionais. Essa erupção na ilha de Santorini também teve sua influência na mitologia e nas lendas gregas. De fato, a 18ª dinastia do Egito foi contemporânea do período grego micênico. Acreditava-se que Atenas foi fundada por uma colônia de egípcios negros, liderada pelo mitológico Cecropes, que supostamente introduziu a ciência da metalurgia, agricultura e outros conhecimentos na Grécia por volta do século XVI a.C. Como o primeiro rei de Atenas, ele era frequentemente retratado como meio homem e meio serpente. Isso foi quase na mesma época do surgimento de Abraão. Por 500 anos, a tradição messiânica pode ter se desenvolvido até que a figura histórica de Moisés cumpriu a profecia e liderou os hebreus para fora do Egito. A 18ª dinastia do Egito, particularmente suas últimas fases governadas por Sacre, Tutancâmon e outros, foi caracterizada pela rejeição do monoteísmo e o retorno aos deuses egípcios anteriores. Isso significou um deslocamento do deus Aton, que veio a reinar sob a proteção do faraó Akhenaton, 1375 a 58 a.C. Parece que esta foi a época em que os egípcios, que talvez tenham inicialmente convidado, ou pelo menos aceitado os hebreus em seu país, os expulsaram com toda a velocidade deliberada. Deve-se notar que, além de levar para fora do Egito a ideia do monoteísmo, uma ideia com a qual não entraram no Egito, e também, dado o fato de terem entrado como um grupo de 70 pastores e saído após se misturarem com a população indígena africana por centenas de anos, com toda a probabilidade, os hebreus que deixaram o Egito não se assemelhavam aos outros grupos semitas, tanto quanto se assemelhavam aos egípcios de pele mais escura daquele período. Seria muito difícil para uma tribo de 70 se misturar por meio milênio com um grupo mais vasto e deixar quase 500 mil de pessoas fortes, sem assumir algumas das características da população indígena. Os hebreus, ao que parece, saíram do Egito com um tom de pele muito mais escuro e com uma religião monoteísta dinâmica. O primeiro aviso das migrações árabes e semíticas é do declínio da influência romana no sul do Egito. À medida que os romanos se retiravam do Egito para ajudar a verificar a erosão de seu império superestendido, os árabes e judeus, que mais tarde foram chamados de Salomonidas, estavam se movendo lentamente para a região sudeste da África. À medida que se moviam para a Etiópia ou Abissínia, os africanos indígenas eram pressionados para o sul e mais para o interior. Foram os árabes Akshumitas e as outras populações da região que desenvolveram o reino de Aksum. Em aproximadamente 350 d.C., seus exércitos destruíram Meroe, e uma época na história terminou. Deste centro, a migração árabe se moveu cada vez mais para a Etiópia e o Egito. Havia escaramuças periódicas,
e um exército ou outro assumia o controle por um curto período de tempo e depois o perdia. No entanto, a igreja cristã nessa época estava relativamente bem estabelecida no Egito e era conhecida como Igreja Copta. Ela também teve sua influência na Etiópia, que foi fortemente influenciada pela linhagem judaica ou hebraica. Os árabes, como um grupo cultural específico, no entanto, não receberam um poder grande e esmagador até a chegada do profeta Maomé. Em 639 d.C., houve uma invasão muçulmana de proporções sem precedentes. Ela veio logo após uma invasão persa anterior por volta de 529 a 619 d.C. Em 651 d.C., o vice-rei árabe do Egito decidiu estender seu poder à população indígena com todas as regalias. Os árabes foram derrotados por exércitos negros indígenas na África em 643 d.C. Nas planícies de Macuria, 8 anos depois, os árabes tentaram novamente. Em 652 d.C., um tratado de paz foi assinado entre os árabes e os negros indígenas. No entanto, embora o tratado de paz excluísse os árabes de entrar na África, pouco a pouco mais e mais árabes o fizeram. Com eles, trouxeram outros aspectos da cultura árabe. Tudo isso foi uma reversão impressionante da história anterior. Houve um tempo em que um império cuxita se espalhou por toda a Arábia. Foi exemplificado pelos Adites de Iade, os supostos netos de Ham, o ancestral mítico dos negros. Este império foi destruído no século XVIII a.C. É aludido como o paraíso terrestre, mencionado no Alcorão. Enquanto o elemento cuxita recuperou o controle por um tempo, eles eventualmente o perderam novamente. Mais e mais árabes cruzaram o Mar Vermelho em Bab el-Mandeb para se estabelecer na Etiópia. Esta era uma área que era conhecida desde 4000 a.C. como uma terra próspera. Diferentes impérios em diferentes épocas a governaram, mas seus principais laços comerciais eram com o Egito. De fato, foi por volta de 4000 a.C. que a área do Sudão e da Núbia transmitiu pela primeira vez seus 12 hieróglifos para o Egito, que se tornariam seu primeiro alfabeto embrionário. Com a ascensão de Maomé, tudo isso foi para a clandestinidade. As jihadis árabes, galvanizadas por essa nova fé, emergiram das planícies do sul do Iêmen, moveram-se pela Arábia, invadiram o Egito e varreram para o norte da África, alcançando todo o caminho até a África Ocidental e a Espanha. Eles ativamente suprimiram uma consciência religiosa indígena e tentaram substituí-la por uma religião mais semítica. Imagens dos povos indígenas foram denegridas. Os conquistadores semitas pareciam ter experimentado uma psicologia semelhante à dos gregos. Isso era um medo do retorno ameaçado da consciência reprimida dos povos indígenas e sua religião. A ciência transformacional de Al-Kemet, ou Chemistry, simplesmente se tornou uma alquimia degradada. E assim foi perdida uma grande religião. Não se engane, o islamismo, o cristianismo, a maçonaria e muito do judaísmo têm suas origens na consciência indígena da África Antiga. Me diga tudo o que você pensa sobre todas estas informações aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like. E se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima incrível história.